Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita por Johann Wolfgang von Goethe. Ele falou o seguinte: conhecimento não é suficiente, é preciso aplicar. Querer não é suficiente, é preciso fazer. Queridos e queridas, o que ele falou é muito verdadeiro. Por quê? Ter só o conhecimento não é suficiente. Se eu conheço alguma coisa, se eu tomo conhecimento acerca de algo, mas se eu não aplico aquele conhecimento que eu adquiri, qual a utilidade dele? Zero. É algo estéril. Eu estou guardando para mim, mas eu não estou aplicando em absolutamente nada. É como aquela receita que a gente tem e que a gente não revela para ninguém. Eu tenho uma receita de bolo maravilhoso, mas eu não dou para ninguém essa receita. Está guardada a 7 chaves. Qual a utilidade dessa receita? Nenhuma. Porque ninguém jamais vai poder fazer essa receita porque eu estou guardando comigo. Ela é minha. Eu não quero que ninguém saiba dessa receita. Ela vai morrer comigo. E aí ninguém vai poder se deliciar com esse bolo que eu estou sonegando às outras pessoas. Assim é na nossa vida. Nós adquirimos conhecimento e às vezes nós não espargimos esse conhecimento. Nós não levamos esse conhecimento adiante. Nós não dividimos com as outras pessoas. Imagina se o professor vai a uma universidade, se forma e resolve que não vai ensinar nada aos seus alunos. Qual a utilidade que teve dele passar lá anos e anos estudando? Nenhuma. O importante é você dividir esse conhecimento, porque quanto mais eu divido o conhecimento, mais eu aprendo. Porque as pessoas que estão recebendo esse conhecimento vão também ter os seus conhecimentos divididos, porque elas vão entender a necessidade de dividir conhecimento. O conhecimento tem que ser dividido. E também, só ter vontade não é suficiente, tem que ser feito. Às vezes nós falamos, eu tenho muita vontade de fazer isso, de fazer aquilo, mas fica só na vontade. Eu fico só naquele, eu tenho vontade, mas não faço. É igual fazer dieta, começar na academia, começar a fazer caminhada. Eu tenho tanta vontade de emagrecer, mas jamais faço alguma coisa nesse sentido. Eu tenho tanta vontade de entrar numa academia para poder me exercitar, mas eu nunca vou lá e me matriculo. Eu tenho tanta vontade de fazer caminhada, mas eu nunca me prontifico a um dia sair e caminhar. Então, qual a utilidade que eu tenho só de querer? Eu tenho que fazer, eu tenho que unir o meu querer ao fazer. Se eu só fico na vontade, ela por si só não é suficiente. Da mesma forma que o conhecimento ele precisa ser espargido. Ele precisa ser dividido com as outras pessoas. Hoje nós vivemos um mundo em que nós temos muito crescimento tecnológico. Isso só foi possível porque pessoas lá atrás se esmeraram em aprender coisas novas e passar esse conhecimento adiante. Imagina se essas pessoas ficassem com esse conhecimento só para elas. Nós ainda estávamos na idade da pedra, com certeza absoluta. Então, nós só conhecemos as coisas porque alguém começou lá atrás e abriu as portas para que nós pudéssemos adentrar essas portas e aprender coisas novas. E nós temos também a obrigação de dividir o nosso conhecimento com as pessoas mais próximas e com as pessoas de todos os lugares. O que nós não podemos é aprisionar o conhecimento. Seja esse conhecimento em que área for. Às vezes nós achamos que não temos nada para ensinar para as pessoas e, ao contrário, as pessoas estão aprendendo conosco da mesma forma que nós também aprendemos com as outras pessoas. Eu, particularmente, aprendo muito olhando as pessoas, vendo as pessoas, ouvindo as pessoas. Isso é muito importante. Saber ouvir é mais importante do que falar. Saber ouvir e decodificar o que está sendo falado, entender o que está sendo falado e tentar. Se der errado, tenta mais uma vez,
Tenta quantas vezes forem necessárias, mas o importante é fazer, o importante é tentar, o importante é dividir. Nós não vivemos no mundo sozinhos. E se não vivemos no mundo sozinhos, esse conhecimento que nós temos tem que ser passado adiante. E não guardado a 7 chaves como se ele só nos pertencesse. Que aí quando nós morremos, levamos conosco algo que seria útil às outras pessoas. Nós podemos fazer parte da mudança, mas essa mudança só vai ser feita através de pequenos gestos de bondade e principalmente de divisão de conhecimento. Então, queridos e queridas, dividamos o nosso conhecimento, por menor que ele seja. Sempre tem alguém que está interessado, sempre tem alguém que gostaria de saber de coisas muito simples, mas que são muito importantes. Existem pessoas que querem aprender a costurar, existem pessoas que querem aprender a cozinhar, existem pessoas que querem fazer outras coisas que são importantes e que nós temos o conhecimento. Dividamos com elas e aprendamos coisas novas. Isso nos mantém a nossa mente ativa e nos mantém vivos. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.